E a Zanzibar, assim, eles pagavam mal mesmo e eles tinham um negócio de meio cachê. Se deu mais ou menos, era meio cachê. Se Meio deu, cachê. Meio cachê. Se deu ruim, não tem cachê. Cansou de, tipo, chegar lá no escritório lá e dizer, vim receber o cachê. Que cachê? Você não viu, não, que não deu ninguém na festa? Minha nossa. Mas tocou. Tocou. É. Eu demorei 6 meses no Hilário, a Zanzibar me chamou. Aí eu fui pra Zanzibar. Passei 3 anos na Zanzibar. A Zanzibar, ela sempre foi muito exigente. Sempre o nível técnico lá, tanto de cantores como músicos, sempre o nível lá foi muito, a régua sempre foi muito alta. Então, pra tu entrar lá, tu já tinha melhorado bastante. Pra tu dizer que começou ruim, né? A Zanzibar tinha uma cantora que era dançarina, que era a Luciana. Luciana Lessa. Que já era um fenômeno aqui no Ceará. Né? Quando eu entrei lá, a Luciana era tipo... A Luciana era aqui pro Ceará o que a Valquíria era, na época, a Cátia Silene era pro resto do Brasil, em relação ao forró. A Luciana era muito bem, né? A Luciana já era uma mulher mais velha do que eu, pouco, né? Ela era uma mulher, ela devia ter o quê? Os seus 20, 21 por aí, e eu tinha 14 para 15 anos quando eu entrei na Zanzibar. Mas a Zanzibar, a gente não ganhava grana, entendeu? Não ganhava. Eu lembro que tinha uma história do meu cachê, uma história de não deu ninguém na festa, a gente não recebia. Então, o dinheiro que eu ganhava, amiga, eu morava no Zé Walter. A banda, a sede da Zanzibar era na Torre Quixadá, Aldeota. O meu dinheiro era só para mototáxi. E telefone para eu ligar para minha mãe, a gente passava meses fora de casa. Meses. Mas tu andou muito de ônibus. No ônibus. Meses fora de casa a gente passava com a Zanzibar, porque tinha... Meses? Meses. Pra banda da onde? Bahia. Ficava... A gente, tipo, vai fazer turnê na Bahia esse mês. Mês todo tocando na Bahia. A gente ficava sediado em Salvador. Indo pros interior e voltando, indo e voltando. Só que tinha inúmeros day-offs no meio disso. 3, 4 day-off. E a gente não voltava, porque Fortaleza é muito longe. Então, meu dinheiro, que teoricamente eu gastava ali. Não existia diário naquela época? Nunca no Brasil. A gente tinha alimentação, tipo, não era diária. Almoço, janta, que serve no hotel. Mas eu era uma menina totalmente dependente, assim, de falar com a minha mãe o tempo todo. Então, eu ligava a cobrar, né, pra minha casa. Na época eu não tinha celular. Eu lhe juro por Deus, o meu dinheiro só dava para pagar um mototáxi, que eu pagava por mês, um mototáxi. Era um mototáxi amigo. Eu pagava por mês. Mototáxi, a conta de telefone da minha casa, e aí eu ajudava minha mãe com aluguel. Era isso. Eu não conseguia muitas vezes comprar roupa, sandália para cantar. Mas a banda, você viu que a banda tava bem, tocava certo, não tocava direto, mas tocava bem e não pagava, porque era a prática daquela época, porque a gente sabe que o início das coisas era muito precário, né? A relação de emprego ali dos músicos com os patrão era muito negócio muito amador. Era que nem você disse. Por exemplo, a gente saía. Eu peguei uma época que eu morava na Messejana, eu tocava a banda era na Calcaia, na Painel. Aí eu saía de casa na Messejana. Tu tocou na Painel? Hã? Tocou na Painel? Toquei vários anos lá. Tenho várias histórias pra falar da Painel. Pronto, eu vou querer saber. Não, porque me compromete. Ei, aí eu saía da Messejana, pegava 2 ônibus, ia, aí esperava o horário lá, aí saía, aí ia lá um exemplo aqui, o Pai Dego, ou então aqui na Pontes Vieira, aí chegava lá, tinha uma banda tocando, aí o cara dizia assim, rapaz, espera aí, vê se melhora, o público tava fraco. Aí esperava até 2 horas da manhã, rapaz, não deu ninguém não. Vai tocar não, volta pra casa. Voltava pra sede, esperava amanhecer o dia pra poder pegar outro ônibus, voltava e Zé Fini, não tocou, não recebeu não, filho. Quer dizer, você gastou. Tempo não, dinheiro, mas você gastou com transporte, com o lanche. Com o lanche, né, que você nem ia ficar morrendo de fome. Do bolso, mas não tocou, não recebe, não tem duas conversas. Naquela época era assim. E às vezes, assim, eles pagavam mal mesmo e eles tinham um negócio de meio cachê. Se deu mais ou menos, era meio cachê. Meio cachê. Se deu ruim, não tem cachê. Cansou de, tipo, chegar lá no escritório lá e dizer,
Vim receber o cachê. Que cachê? Você não viu, não, que não deu ninguém na festa? Minha nossa. Mas tocou. Tocou. Aí, meu amigo, eu saí daqui, eu ganhava 150. Pior ainda. Eu ganhava 150 por show. Teoricamente, né? Quando ganhava. 150 por show. Eu saí daqui depois de 3 anos de trabalho e eu recusei convite para Calcinha Preta. Na época das Zanzibar? Sim, eu assinei um contrato com a Indie Records, que era uma gravadora maravilhosa, inclusive, que botou a gente... Eu vivia na Xuxa, né? A gente vivia na Xuxa, Raul Gil, não sei o que, não sei o que. Eliana, programa da Eliana. Oh, era tudo lindo. Teoricamente, era tudo que o artista queria, né? E eu amava também, não vou mentir pra você. Eu gostava, claro. Eu era uma menina começando... Sim, passando na Xuxa. Chorei pouco olhando pra Xuxa. Amigo, mas... minha mãe assinou esse contrato com a gravadora, com a Indie Records. Que era quem botava a gente em todo canto. Pra ter ideia, eu até regravei uma música nesse meu CD novo agora, CD promocional, né? Que a Zanzibar gravou na época, que é de Daniel, Adoro Amar Você. Essa música, a Zanzibar regravou Daniel trabalhando a música. Olha a moral. Daniel trabalhando a música. A banda teve autorização para regravar e ir para programa nacional. Trabalhava Daniel e trabalhava Zanzibar. Para você ter ideia do quão alto a gravadora apostou na banda. Porque era, tipo, pra nacional, pra ir num programa de televisão, era Magníficos, Zanzibar. Quem ia de forró pra... Era isso. Machos com Leite fez outro. Mas era Magníficos, Zanzibar. Zanzibar fez todos os programas. Eles tiveram... E todas as frentes... Acho que todas as frentes fizeram todos os programas. Eles tiveram os donos da Zanzibar. Na época, seu Luiz Weber e dona Magda Busgaeve. Eles tiveram todas as oportunidades de colocar aquela banda ali como uma Calcinha Preta, hoje como uma Magníficos. Só que, meu amigo, existe a oportunidade e existe o seu... Eu não vou falar... Eu ia falar uma coisa um pouco pesada, mas eu já tô bebendo, não vou falar não. Mas assim, você tem que ser correto na vida. Porque o que você faz, volta. Colheita... É espelho, colheita é reflexo. E, cara, foi muita coisa, assim. Eram muitas coisas já que vieram rolavam. muita gente aqui que passou pela Zanzibar e, tipo assim, os relatos é sempre de uma estrutura muito grande e de um poder também de estar nos lugares que realmente o resultado era para ter sido diferente do que foi a história, né, da banda. Eu acredito que faltou gestão, porque oportunidade, aquela banda teve todas. Eu encontrei com Marlene Matos. Eu já em Magníficos, Marlene já tinha saído da Globo. Marlene, diretora de um programa na Rádio Globo. Marlene olhou para mim do nada e disse, eu lhe conheço. Aí eu, porque ela era louca pela Zanzibar. Ela adorava Zanzibar, porque muita mulher bonita, né, não sei o quê. Ela disse, eu lhe conheço, tava eu e Valquíria, acho que era Juarez, enfim. Aí ela disse, eu conheço você de onde? Me diga. Aí eu disse, eu cantava na Zanzibar. Ela, cadê aquela banda, pelo amor de Deus? Aquela banda maravilhosa, aqueles dançarinos voando. Claro. Era, porque eu voava, meu amigo. Aqueles meninos nem dançavam forró, não sabia o que era, não. Era só jogando pra cima, bunda pra cima, perna pra cima. Cara, ela disse, caramba, aquela banda tinha tudo pra estar nas cabeças. Eu disse, realmente, tinha mesmo. Mas tudo na vida requer investimento. Se você não investe uma parte do que você ganha, se você só quer guardar e lucrar. E eu acredito também que aquele tempo era diferente, né, amigo? Aquele tempo, a gente ouvia uma frase lá que era dita muito e muitas vezes, que músico e cantor era igual pneu. Furou, a gente troca. Então, era isso. Graças a Deus o mercado mudou e as pessoas também mudaram, né? Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.